Sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos retomar a nossa exposição, interrompida no final do ano passado, de onde nós paramos no final do capítulo 4, Gálatas 4. Hoje nós vamos expor o trecho que está entre o versículo 21 e o versículo 31. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 4. Texto dos versos 21 ao 31, e mantenha sua Bíblia aberta. Antes de nós fazermos a leitura, talvez seja interessante que nós retomemos e façamos uma recontextualização, uma recapitulação, para tentarmos nos conectar com aquilo que até então já foi ministrado aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Então, quero pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência para que a gente possa fazer isso com toda tranquilidade, antes de nós entrarmos na exposição deste fragmento de texto propriamente dito. Isso é muito interessante a gente fazer quando estamos trabalhando com pregação expositiva. Ao final de cada sessão, nós devemos parar e tomar um tempo para reequilibrar, para reorganizar a nossa mente e lembrar aquilo que o Senhor já tratou a cada um de nós, recapitulando, relembrando, recordando a palavra do Senhor que nós já meditamos. E como os irmãos devem se lembrar, acredita-se que essa carta de Paulo aos Gálatas, ela tenha sido escrita diretamente às igrejas cristãs que foram plantadas pelo próprio apóstolo Paulo lá na sua primeira viagem missionária. Viagem essa que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que se deu entre os anos de 46 e 47 depois de Cristo. Então, é quase certo que a redação dessa carta aconteceu cerca de 1 a 2 anos depois, entre os anos 47 e 48, sendo destinada às igrejas da região da Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E data essa que é bastante provável, já que Paulo não cita um evento muito importante na história do cristianismo, que é o chamado Concílio de Jerusalém, que é relatado em Atos capítulo 15, cuja decisão resolveria o problema desta carta aos Gálatas de uma vez por todas, e nada disso que ele escreveu talvez tivesse sido necessário se já houvesse essa decisão. Então, é muito provável que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, visando tratar os problemas relatados, lá no começo de Atos capítulo 15, antes da sua ida, da sua terceira viagem a Jerusalém, para que os apóstolos de lá resolvessem de uma vez por todas as pendências quanto aos costumes que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam guardar ou não. Quais problemas eram esses, queridos? Nós sabemos que o inimigo, ele age com astúcia. Então, quando o inimigo, ele para de perseguir, porque ele vê que a perseguição, ao invés de frear o crescimento da igreja, ela está na verdade acelerando esse crescimento, ele muda a sua forma de agir, e ele passa, ao invés de perseguir, a infiltrar-se na igreja. Então o que o inimigo faz? Ele envia pessoas usadas por ele, para começar a atacar o quê? Sã doutrina, Bíblia, Evangelho, pregação fiel. Essas pessoas vêm para destruir aquilo que é ensinado no púlpito, como nós vemos hoje, nas igrejas brasileiras. Nós não podemos dizer que existe perseguição hoje no Brasil ainda, pelo menos. Só que o que nós mais temos visto é o quê? Que igrejas têm abandonado a autoridade das Escrituras, para adotarem uma prática religiosa de qualquer tipo, que seja de origem pagã. E isso nós vemos desde a infiltração de concessões mais sutis, como por exemplo, a gente pode citar vários, mas a aceitação do ministério pastoral feminino, como até a presença de ideias que blasfemam contra a pessoa de Deus, como o nefasto liberalismo teológico, que vai dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E aí nós temos margem para qualquer outro tipo de prática, desde a hipervalorização de pessoas, colocar as pessoas no centro do culto, até
a adoção de pessoas como tendo revelações especiais. E isso é muito perigoso. Não é só hoje que acontece isso. Desde os tempos bíblicos, nós vemos essas coisas acontecendo. Desde o primeiro século, quando a perseguição aos cristãos ela diminuiu, ela deu uma abafada, a estratégia mais eficaz que o inimigo pode adotar para tentar frear o crescimento da igreja é fazer aquilo que Paulo chama de atacar a verdade do evangelho. Fazer com que essa verdade do evangelho ela comece a entrar em descrédito na confissão de fé de alguns indivíduos da comunidade. Então, Paulo ele precisava urgentemente combater essa infiltração de indivíduos judeus que chegavam nas igrejas dizendo que tinham se convertido ao cristianismo, mas que assim que ganhassem algum tipo de voz, eles começavam a querer fazer com que os crentes gentios, na verdade, se convertessem ao judaísmo, às práticas, especialmente da lei cerimonial dos judeus. Então, basicamente nós temos que a luta de Paulo, no momento em que ele escreve esta carta aos Gálatas, era para dar um basta no estrago que aqueles homens, os chamados judaizantes, vinham fazendo nas igrejas que com tanto amor ele plantou e organizou ali na Galácia. Quais que eram os argumentos dos judaizantes? Basicamente eles chegavam dizendo que eles eram enviados dos apóstolos de Jerusalém, e eles diziam sim, Jesus é realmente o Cristo, Jesus é realmente o Salvador, Jesus é realmente quem salva, mas não é só Jesus. Paulo, falando que é só Jesus, ele tá pregando um evangelho que não é completo. Então Paulo, vocês não precisam acreditar nele, porque ele não é apóstolo tanto quanto os de Jerusalém. Então, segundo os judaizantes, uma pessoa era salva por Jesus, mas também precisava ter outras 3 práticas centrais da lei cerimonial dos judeus: circuncisão, a guarda da dieta restritiva da lei mosaica e a guarda do calendário dos judeus. Então, para os judaizantes, creu em Jesus, mas não circuncisou, não é crente. Creu em Jesus, mas come carne de porco ou come peixe de couro, um bagre, então não é crente. Creu em Jesus, mas não guarda o sábado, não guarda as festas, não é crente. Da mesma forma como até hoje, né? Algumas igrejas querem determinar quem é crente ou não, pelas roupas, pela música que ouve, pela liturgia, ou que dizem que para alguém ser salvo, essa pessoa tem que merecer a sua salvação. Tudo isso é heresia, queridos. Tudo isso é contrário à palavra de Deus. E é contra esses ideais que Paulo estava lutando no momento em que ele escreveu essa carta aos Gálatas. De que forma que Paulo fez isso? Basicamente, Paulo recebe de Deus a direção de que era para ele defender 2 ideais principais, 2 elementos, 2 coisas. Em primeiro lugar, o seu apostolado, porque ele, como apóstolo, em sua palavra, em sua pregação, tinha autoridade de uma palavra de Deus, de revelar a palavra revelada direto de Deus. E em segundo lugar, o conteúdo dessa pregação, o conteúdo do evangelho pregado por ele. Então nós vemos que Paulo inicia a sua carta logo nos primeiros versículos, fazendo o quê? Se apresentando com muito maior extensão do que a média das suas cartas, já deixando os seus leitores bem claro quem ele era, Paulo, apóstolo, chamado pelo próprio Deus Pai e por Jesus Cristo, Deus Filho, assim como qual era o conteúdo do seu evangelho. Que conteúdo? O Pai enviou Jesus para se entregar no nosso lugar, a fim de nos livrar da culpa do pecado, do poder do pecado e futuramente da presença do pecado. Tudo isso segundo a vontade do Pai e para a glória do Pai. Esse é o trecho que nós temos do verso 1 ao 5 do capítulo 1 de Gálatas. E assim que ele encerra essa apresentação, essa saudação, Paulo já vem direto ao ponto. Paulo estava escandalizado que alguns irmãos estavam abandonando a verdade do evangelho, da salvação pela graça, da justificação pela fé, para abraçar um outro evangelho,
que na verdade não é outro, mas um falso evangelho. E a esses Paulo diz, esses que pregam esse falso evangelho e que abandonam não ao evangelho, mas o Deus do evangelho. Mesmo que seja Paulo, mesmo que fosse Pedro, mesmo que fosse um anjo, a esses Paulo diz que são dignos de ser tratados como rejeitados de Deus, como anátemas. E é isso que Paulo fala do capítulo 1 da carta aos Gálatas, do verso 6 ao 9. A grande verdade é que Paulo sabia muito bem de onde Deus tinha o tirado. E ele, como era antes de conhecer a Cristo, um judeu zeloso, ele tinha certeza plena de que nenhuma das obras da lei, pela qual ele era tão zeloso, teriam a capacidade de salvá-lo, se o próprio Senhor Jesus Cristo não tivesse tido um encontro com ele e se revelado a ele. Assim, Paulo passa a apresentar a sua indignação contra os judaizantes que se infiltravam naquelas igrejas e contra aqueles que estavam acreditando neles. E aí, Paulo se vê na necessidade de defender o seu apostolado. Por que ele tinha essa necessidade? Como eu já disse, a palavra de um apóstolo não tinha o mesmo peso que a palavra de um pastor, ou com a palavra de qualquer outro cristão. A palavra de um apóstolo, ela vinha com o peso de palavra de Deus, era a palavra inspirada. Tanto é que, posteriormente, depois, no segundo século, um dos critérios para se definir quais os escritos do primeiro século fariam parte daquele conteúdo que hoje nós conhecemos como Novo Testamento, é justamente a apostolicidade, ou seja, o fato de ter sido escrito ou de ter sido reconhecido, autorizado por um apóstolo de Jesus. Portanto, Paulo passa a defender o seu apostolado com unhas e dentes, a fim de mostrar que ele, Paulo, era tão apóstolo quanto os 12 lá de Jerusalém, tendo a sua pregação, portanto, peso de palavra de Deus. E como que Paulo vai fazer isso? Primeiro, Paulo vai deixar bem claro na sua carta que a mensagem que ele pregava foi recebida pelo próprio Senhor Jesus, versículos 10 ao 24 do capítulo 1. Depois, Paulo vai expor que não só o conteúdo da sua pregação tinha sido recebido por Jesus, mas a sua vocação, o seu chamado, onde ele conta que os apóstolos de Jerusalém, eles declararam que Paulo era apóstolo para os gentios, assim como Pedro para os judeus, capítulo 2, versos 1 a 10. E por fim, Paulo defende o seu apostolado, declarando que certa feita ele precisou repreender até mesmo o famoso Pedro. E se seu apostolado não fosse legítimo, ele jamais teria essa autoridade de chegar diante de todos, como diz o relato do texto, e repreender a Pedro, que começou a se deixar levar pelos judaizantes. Aí nós temos capítulo 2, do verso 11 ao 16. Feito isso, se apresentando e defendendo o seu apostolado, Paulo faz o que? Ele imediatamente emenda a sua argumentação e começa a defender não o seu apostolado, mas a partir de agora a legitimidade da mensagem, do evangelho que ele pregava, mostrando por que o evangelho dos judaizantes era falso e o dele era verdadeiro. E aí o que ele faz? Ele começa a usar do episódio da repreensão de Pedro, onde ele reitera, onde ele confirma que somente alguém pode ser declarado justo diante de Deus mediante a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Aí, capítulo 2, dos versos 14 ao 21. Em seguida, Paulo deixa de contar episódios da sua vida e ele passa a se dirigir, a falar, a escrever direto aos Gálatas. E nesse ponto, ele deixa bem claro aos Gálatas que qualquer tentativa de autojustificação diante de Deus, mediante a própria justiça, é antes de qualquer coisa um gesto de loucura. Uma vez que os Gálatas sabiam que tinham recebido o Espírito Santo, não por qualquer obra que eles tinham praticado, mas pela pregação que eles receberam pela fé. E se eles tinham recebido o Espírito Santo pela pregação da fé, o ato deles se santificarem, se aperfeiçoarem em obediência a Deus, também deveria ser pela fé, não tendo como intuito comprar o favor de Deus. Gálatas capítulo 3, versos 1 a 5.
Então, como o problema vinha daqueles que achavam que a salvação somente seria possível mediante a guarda da lei cerimonial dos judeus, Paulo faz o que? Ele vai e faz uma exposição do Antigo Testamento, mostrando através do caso de Abraão, que a salvação sempre foi pela graça, sempre foi mediante a fé, provando que antes que Moisés, que foi o mediador da lei, o mediador da antiga aliança, existisse, cada indivíduo era justificado já pela fé e não por suas obras. E essa justificação, declara Paulo, ela não era destinada só a judeus, mas a todos os povos, uma vez que Abraão, segundo a palavra, ele foi justificado antes de Deus dar para ele o sinal da circuncisão, e não depois. Portanto, Paulo tinha consciência do estrago que os judaizantes vinham fazendo. E daí, a partir de então, ele passa a argumentar sobre algo que era precioso na mente dos judeus: a aliança de Deus. E o argumento de Paulo é que Deus faz uma promessa a Abraão, promessa que virou uma expectativa de herança, porque Abraão creu, não na promessa, mas creu no Deus da promessa. Herança essa que é destinada a todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador pela fé. E o argumento de Paulo é que essa herança ela não pode vir da obediência à lei, porque a promessa ela veio antes da lei, ela é anterior à lei. Então, a lei é inútil? Não. Paulo vai dizer que a lei foi acrescentada por causa das transgressões até um determinado momento. Que momento? Até o momento que viesse o descendente a quem foi feita a promessa. O descendente é Jesus. Então, explicando o argumento de Paulo, a lei ela tem um objetivo. Que objetivo é esse? Mostrar ao homem que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador. Esse é o objetivo da lei. Então, Paulo deixa claro ao final do seu argumento que Jesus é esse Salvador que a humanidade precisa. E isso ele faz em Gálatas capítulo 3, dos versos 15 ao 22. Os judaizantes, eles queriam impor um método de salvação pela lei. Paulo deixa claro em seus argumentos que a lei, na verdade, é um elemento dado por Deus para cuidar, para proteger o seu povo, até que chegue o tempo da fé. Portanto, Paulo chama a lei de tutor. E o tutor, ele não cuida como o próprio pai cuida. Ele cuida com indiferença. Ele cuida cumprindo a sua obrigação e nada mais que isso. Então, Paulo vai dizer que todos os seres humanos, eles não são mais do que escravos do tutor, ou seja, da lei, até que chegue o tempo em que venha Cristo e traga essa liberdade, o tempo em que somos despertos para a fé. De modo que, se nós cremos em Jesus, nós então somos livres. E portanto, Paulo diz que nós somos descendentes espirituais de Abraão. Versos 23 a 29 do capítulo 3. O ponto em que Paulo gostaria de chegar é o de declarar o seguinte: quem crê em Jesus, somente esse, é verdadeiramente um filho de Deus. Mas esse filho de Deus somente é filho porque no momento em que ele creu em Jesus como Senhor e Salvador, ele recebeu o Espírito Santo. Portanto, quem crê em Jesus, ele é habitado pelo Espírito Santo. E aquele que é habitado pelo Espírito Santo é filho de Deus. E quem é filho de Deus, assim como Abraão, também é um herdeiro de Deus. Versos 1 ao 11 do capítulo 4. De fato, Paulo construiu seu argumento deixando claro aos seus leitores que a adoção é um milagre. E esse milagre não está sujeito à sorte da etnia da qual nós fazemos parte, mas é um milagre que vem da soberania de Deus. Por isso, Paulo volta a declarar aos Gálatas a sua dor, mediante o testemunho de como os próprios Gálatas o trataram quando esteve entre eles, temendo que o seu trabalho diante de Deus, incluindo pregações, perseguições, ofensas, risco de morte, tivesse sido em vão.
uma vez que aquelas igrejas vinham demonstrando que estavam abandonando o evangelho da graça e seguindo um sistema de obras rudimentares, já caduco, que homens invejosos e mal intencionados os tinham influenciado a seguir. Algo que não deveria acontecer se eles realmente estivessem firmados na verdade do evangelho. Este é o trecho do verso 12 ao 20 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Resumindo, Paulo até então provou com os seus argumentos que se alguém pensa que pode ser salvo pela lei, esse alguém corre o risco de estar seriamente enganado. Porque a obra de Deus, ela é muito maior, muito mais bela do que obrigar o homem a se sujeitar a um sistema de regras rudimentar, para que esse próprio homem, ele venha e no fim seja condenado, uma vez que não tem a capacidade natural de obedecer a uma lei santa de um Deus que é santo. Por isso, quem vive segundo a justiça própria, acaba se tornando um escravo dos seus próprios afazeres, como os próprios judeus acabaram se tornando no decorrer da história. Mas quem vive segundo a justiça que provém da fé em Cristo, esse sim, tem a capacidade e a liberdade para viver em obediência à lei que é boa, mas que não pode salvar ninguém, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, passemos então à leitura do trecho que será alvo da nossa análise na noite de hoje, capítulo 4, versos 21 ao 31. A palavra do Senhor diz: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como porém no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será o herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Oremos. Deus amado, dirige nossa mente e nosso coração, trazendo luz e entendimento, meu Pai, ao Teu texto sagrado, para que compreendamos e coloquemos em prática tudo quanto o Senhor deseja nos ensinar aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título da mensagem de hoje é Herdeiros da Perfeita Liberdade. E se nós refletirmos com carinho sobre o conteúdo geral desta carta aos Gálatas, talvez seja possível ilustrá-la como um jogo de estratégia, talvez um jogo de conquista territorial, como um jogo de xadrez, um jogo de damas, talvez um futebol americano, um beisebol, até mesmo o nosso futebol brasileiro, onde para se vencer ou para se marcar pontos no jogo, é necessário que se vá cercando o adversário até que não sobre mais espaço para ele e enfim possa se pontuar. Paulo tem um adversário ferrenho a ser conquistado, a ser dominado. Claro, não pela obtenção de uma simples vitória em um jogo, mas pela defesa da honra de uma mensagem que, segundo o próprio apóstolo Paulo em outra carta, é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu, depois do grego. Sem dúvida alguma, a luta de Paulo é para que o nome de Deus continue a ser honrado e glorificado por aqueles que devem fazer isso, a saber, o povo de Deus. Portanto, tendo ele, Paulo, plantado e organizado aquelas comunidades da Galácia, sofrendo intensas perseguições, e isso tudo sem a perspectiva ou até mesmo a possibilidade de levar qualquer vantagem humana para casa, e conhecendo ainda o testemunho dos irmãos de lá, seria algo terrivelmente triste para o nome de Deus, que aquele povo, que os Gálatas abandonassem a verdade do Evangelho, a fim de começarem a seguir cerimoniais que já caducaram, que já se encerraram a partir de Cristo. O grande pilar argumentativo dos judaizantes para convencer os cristãos gentios a abraçarem os costumes cerimoniais da lei dos judeus era justamente Moisés. Deus deu a lei a Moisés. Portanto, segundo os judaizantes, somente estaria alinhado com a vontade de Deus quem se sujeitasse aos preceitos legais, inclusive cerimoniais, deixados por Deus a Moisés. Todavia, Paulo cerca o argumento desses judaizantes, expondo uma grande verdade. Abraão, que é o grande pai étnico do povo judeu, ele foi justificado por Deus, mesmo antes de existir a lei, sem ter obedecido a qualquer lei, e não depois. E esse Abraão, que é o pai étnico dos judeus, ele foi justificado, queridos, diante de Deus, porque teve fé, porque creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e não segundo a sua obediência. Portanto, diante disso, Paulo expõe que o verdadeiro herdeiro das promessas de Deus é o indivíduo que, à semelhança de Abraão, ele se achega a Deus, não para comprar o favor de Deus, mas pela fé no herdeiro da promessa inicial, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Indivíduo esse, que pode ser sim, um judeu, mas não necessariamente precisa ser um judeu. Assim, Paulo expôs até então que quem está apegado à lei não passa de um escravo, uma vez que a lei age espiritualmente como uma espécie de tutor, que tem a função de guardar o filho até um determinado tempo que ele atinja a maioridade, mas sem compromisso de amor. Sendo que quem vem até a fé em Cristo, quem vem até Deus pela fé em Cristo, esse é feito filho de Deus, uma vez que recebe de Deus o Espírito Santo, que o leva a clamar a Deus como um pai, de quem se é totalmente dependente. E isso não pode acontecer pela obediência a um conjunto de rituais, de cerimoniais, mas exclusivamente, Paulo argumenta, pela fé. Portanto, Paulo nos trechos anteriores, ele cercou os judaizantes quanto ao pilar argumentativo deles, dizendo que a identificação de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro crente, não é com Moisés, mas sim com Abraão. Agora, Paulo vem e antecipa outro possível argumento dos judaizantes. Judaizantes poderiam chegar e falar nesse momento assim, mas se a salvação é para os descendentes de Abraão, quem senão os judeus são os descendentes legítimos de Abraão? E contra essa possível investida, Paulo aponta para o fato de que não é todo filho de Abraão que é filho da promessa. Ou seja, assim como só é herdeiro da promessa de Deus a Abraão, aquele que foi gerado no ventre da sua esposa, que foi Isaque, não Ismael, somente é herdeiro espiritual dessa promessa, aquele que é gerado por Deus para a fé em Cristo, e não pela obediência à lei. Por isso, nesse trecho final do capítulo 4, Paulo encerra a sua defesa ao evangelho que ele pregava, tendo como base o Antigo Testamento, fazendo uso de 3 argumentos. Primeiro, o argumento histórico nos versos 22 e 23. Segundo, o argumento alegórico dos versos 24 ao 27.
E terceiro, o argumento pessoal dos versos 28 ao 31. Mas antes de entrar no desenvolvimento desses argumentos, Paulo faz questão de deixar bem claro a quem ele estava se dirigindo. Preste atenção no que Paulo diz no verso 21. Olhe lá: digam-me vocês quem? Os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Se nós olharmos para o versículo 1 lá do capítulo 3, nós vamos ver que Paulo passou a dirigir a sua argumentação naquele momento aos Gálatas em geral, a quem ele chama naquele ponto de insensatos. 3:1 ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? De modo que seus argumentos seguintes, eles seriam um combate à insensatez dos Gálatas. Agora, Paulo ele especifica ainda mais a quem ele está se dirigindo. Paulo meio que vem e cutuca e diz: me digam vocês, aqueles que mesmo sendo gentios, mesmo não tendo nada a ver com judeus, acham que rituais caducos são tão importantes assim para a salvação de vocês. Me digam vocês, que acham que pelos seus próprios esforços, que acham que é pela sua própria justiça que vão conseguir comprar o favor de Deus. Me digam vocês, será que vocês nunca pararam para prestar atenção no conteúdo da lei que você tanto ama? Será que vocês nunca tomaram tempo na vida de vocês para meditar na lei do Senhor? Ação que, segundo Davi no Salmo 1, é um comportamento presente na vida de um homem bem-aventurado. Será que vocês, que amam a lei, que dizem que seguem a lei, não se estão fazendo de surdos diante daquilo que a lei verdadeiramente diz? Paulo aponta o dedo diretamente para aqueles que estavam se deixando levar pela conversa dos judaizantes, diante de quem lá no capítulo 1, Paulo já havia demonstrado uma perplexidade imensa, e diz com um certo tom de sarcasmo algo como: será que vocês não percebem que não é a lei que vocês estão considerando, mas sim fábulas de homens ociosos, que a única coisa que querem é exercer poder, domínio, influência sobre vocês, encaixando vocês numa forminha ultrapassada que Deus já declarou ter rejeitado? Paulo aqui não está apontando e fazendo uma crítica a quem quer obedecer à lei, entendam isso. Ao contrário, Paulo está chamando a atenção daqueles que querem viver numa dependência da sua justiça própria para se achegar até Deus, algo que certamente termina em fracasso. Paulo está chamando a atenção daqueles que têm um comportamento semelhante aos que Jesus diz que no último dia chegarão diante dele e dirão: Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Mas em contrapartida ouvirão do justo juiz: apartem, vocês que praticam a iniquidade, não vos conheço. Comportamento esse que nós, crentes de hoje, devemos nos submeter constantemente a um autoexame, para ver se não temos sido meros religiosos, que confiam nos seus próprios méritos para se achegar a Deus, quando na verdade deveríamos nos apegar única e exclusivamente aos méritos daquele que é verdadeiro e realmente justo, que viveu a justiça de Deus e morreu pendurado numa cruz, lugar que era nosso, recebendo sobre si a ira de Deus contra toda iniquidade. Será que nós não temos sido daqueles que têm desejado estar sob a lei? Será que não estamos esperando que nos tornemos perfeitos, para então começar a servir verdadeiramente a Deus? Será que não somos daqueles que estão à margem do caminho, criticando aquele cego que de todo o coração vai até Jesus e suplica-lhe a cura? Que façamos urgentemente um autoexame.
Tim Keller vai argumentar em seu livro Gálatas para você que há 4 tipos de pessoas que desejam estar sob a lei. Primeiro, as que cumprem a lei e dela dependem, que são pessoas que estão debaixo da lei e que costumam ser presunçosas, moralistas, se acham superiores. O principal exemplo, os fariseus que Jesus ele combatia no seu ministério. Segundo, as que desobedecem à lei e dependem da lei, que são pessoas que têm uma consciência religiosa forte da justificação pelas obras, mas que a sua vida não condiz com essa consciência, com essa crença. Terceiro tipo, as pessoas que desobedecem à lei e que não dependem da lei, que são as liberais, as que descartam um conceito de que existe uma lei, de que existe um padrão moral, são as que nós podemos chamar de antinomianistas, que diz que a lei já caducou mesmo, então a gente não tem nada a ver com isso. São intelectualmente seculares, relativistas, têm uma espiritualidade vaga, e eles é que escolhem a maior parte dos seus padrões morais, e depois insistem em afirmar que são obedientes, mas é uma obediência às suas próprias regras. E quarto tipo, as que obedecem à lei e que dizem que não dependem da lei, que são cristãos que compreendem o Evangelho, que vivem até da liberdade que o Evangelho proporciona, que obedecem até a lei de forma grata, de forma alegre, resultante do conhecimento de filhos da liberdade, do medo, do egoísmo, mas que geralmente têm uma espiritualidade pobre, porque acham que a espiritualidade está somente na obediência à lei. E nós sabemos que uma espiritualidade saudável, ela vai muito além da obediência. Ela está no relacionamento. A todos esses, Paulo, de forma pontual, convoca a realmente ouvir o que a lei diz. Mas e aí? O que a lei diz? Como dito anteriormente, Paulo vai expor esses dizeres em 3 níveis de argumentos. O primeiro deles, argumento histórico. Preste atenção no que diz o texto no verso 22 e 23. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante promessa. Paulo, neste ponto da carta, ele expõe um relato histórico da vida de Abraão. E acontece que nós sabemos que basicamente se lembra dos 2 primeiros filhos de Abraão. O primeiro, o mais velho, que é nascido de Agar, que era escrava de sua esposa Sara. E o segundo, o mais novo ali naquele momento, nascido da própria Sara, que o texto bíblico diz que era uma mulher estéril, a quem Deus concedeu o dom da maternidade, mesmo aos 90 anos de idade. Então Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, de que a partir do seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Só que sendo Abraão já velho, e Sara incapaz de gerar filhos, preste atenção nisso, no lugar de esperar que Deus os respondesse e que desse uma direção para eles quanto ao que aconteceria e como aconteceria, o que eles fizeram? Eles decidiram resolver a situação do próprio jeito. Então o que aconteceu? Sara, esposa de Abraão, chegou para ele e disse: por que você não se deita com a minha escrava e tem um filho com ela logo? Você é velho, eu sou estéril. É certo que Deus não vai me dar um filho. Então talvez seja isso que Deus quer que a gente faça. E a pergunta que fica é: desde quando Deus diz algo que Ele nunca disse? Desde quando Deus fala algo que Ele nunca falou? É por isso que Paulo vai dizer no verso 23, que o filho da escrava nasceu segundo o quê? Nasceu segundo a carne. Ao passo que o filho da livre, a esposa, nasceu mediante promessa. Se os judaizantes poderiam argumentar que eles, os judeus,
eram os verdadeiros filhos de Abraão. Então Paulo está dizendo que há duas formas diferentes de ser filho de Abraão. Uma segundo a carne e outra segundo a promessa. E aqui Paulo faz uma analogia histórica a respeito da verdadeira natureza do Evangelho. Quem nasce da própria escolha de mudar alguns comportamentos, de mudar de religião, de seguir uma lista de normas estabelecidas pela igreja. Quem nasce da sua própria escolha de fazer isso, não teve nada mais em sua vida do que a experiência de um nascimento segundo a carne. Agora, quem nasce mediante o grande poder de Deus, mediante um chamado que no momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós consideramos irresistível, que de uma hora para outra, sem mais nem menos, sem entender o porquê, se enxerga como um pecador miserável e se vê desesperado em sua vida, não vendo outra escolha possível, senão deixar tudo para trás e seguir a Cristo. Quem experimenta isso, esse sim, nasceu mediante promessa. Quem teve um encontro com Jesus, aponta Paulo, é quem realmente nasceu da mulher livre, sendo co-herdeiro de Cristo, da promessa de Deus feita a Abraão, de que a partir do descendente dele, que é o próprio Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, querido, talvez você esteja pautando a segurança da sua salvação somente ao fato de um dia você ter parado de beber, de fumar, ou algo do tipo. Talvez você tenha certeza da sua salvação cunhada no fato de que um dia te disseram que Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Mas você nunca teve a coragem de se colocar para aprender realmente quem é esse Jesus que disseram que te ama e tem um plano para a sua vida, e se Ele te ama e tem um plano para a sua vida. Ou ainda, talvez você sequer tenha certeza da sua salvação, porque você acha que salvação é algo que a gente vê depois, ou porque você acha que talvez ainda não esteja pronto, ou qualquer outro motivo. Se você faz parte desses talvez, querido, preste atenção. Você talvez até hoje seja um filho da escrava que nasceu segundo a carne. Mas a boa notícia é que Deus prometeu a Abraão que por meio do descendente dele, um único descendente, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Portanto, se na noite de hoje você perceber que toda a segurança que você tem para a sua salvação é pautada na igreja que você frequenta, no seu tempo de oração, ou no quanto você lê da Bíblia, hoje mesmo Deus está te chamando para a boa obra que Ele fez. Em Cristo, o descendente de Abraão, são benditas todas as famílias da terra. Não é na igreja batista, não é na presbiteriana, não é na assembleia, é em Cristo. Portanto, querido, confie toda a sua vida a Cristo, que segundo Paulo diz aos Romanos, o próprio Espírito Santo testificará ao seu espírito que você é um filho de Deus. E somente assim. Paulo expõe em seu argumento histórico que há duas formas de ser descendente de Abraão: segundo a carne e segundo a promessa. E somente quem crê em Jesus é enquadrado como um filho da promessa. E isso independente da raça, língua, tribo ou nação. Passemos agora ao segundo argumento de Paulo, que é o argumento alegórico, versos 24 ao 27. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Paulo, e lembrando, inspirado pelo Espírito Santo, porque estamos falando de Bíblia, aponta para o fato de que aqui nós temos uma história que aponta alegoricamente para dois tipos de aliança distintos.
Uma aliança, a primeira, que é uma aliança de escravidão, à semelhança de Agar, que morava na casa de Abraão, que teve um filho de Abraão, mas permaneceu sendo escrava. E a outra aliança, a segunda, que é uma aliança celestial, representada por Sara, que é a esposa legítima, que não poderia ter filhos, mas graças a Deus teve. Na qual quem fizer parte dessa aliança é livre das obrigações às quais uma escrava é sujeita. Paulo vai dizer que no versículo 25, que a aliança representada pela escrava, a primeira, é uma aliança de escravidão, onde a Jerusalém aqui da terra, orgulho dos judeus, capital dos judeus, está inserida. Por quê? Preste atenção, que a escravidão maior do que ver o próprio Cristo de Deus, revelação da imagem de Deus diante dos seus olhos, e mesmo assim, enviar esse tão esperado Salvador para padecer sob as mãos do Império Romano. Escravidão. Quem está ligado à aliança do Sinai, segundo argumenta Paulo, está ligado às coisas terrenas, coisas que são apenas uma figura imperfeita daquele que é verdadeiramente perfeito, nosso Senhor Jesus. Portanto, quem quer estar sujeito à lei, se faz filho de Abraão, mas não segundo a promessa, segundo a escrava. Preste atenção, a fé de Abraão, quando ele se deitou com Agar, foi uma fé em si mesmo, foi uma fé na sua própria força, nos seus próprios esforços, e essa não é a fé que justifica. A fé que justifica o pecador é aquela de quem confia a salvação de suas almas totalmente aos méritos de outra pessoa, uma pessoa perfeita, que é Jesus Cristo. Esses sim podem ser considerados filhos da Jerusalém celestial. E a Jerusalém celestial, segundo o versículo 26, ela é representada por Sara, e é a nossa mãe, livre de qualquer falsa obrigação com sombras imperfeitas, uma vez que ela é geradora daquele que é verdadeiramente perfeito. Jesus vem dos céus, filho dos céus. Finalizando esse argumento alegórico, Paulo cita o livro do profeta Isaías no verso 27. E aqui neste versículo, Paulo aponta para o fato de que Israel fracassou em sua função passada, mas certamente ela foi bem sucedida na sua missão futura. Ou seja, se na missão de glorificar a Deus entre os povos gentios, entre os povos pagãos, Israel falhou, os numerosos filhos de Israel, que são chamados em Cristo para ser povo de Deus e que seguem esse chamado, a igreja, esses jamais falharão. Deus sujeitou o seu próprio povo, o povo de Israel, à fraqueza, com uma finalidade: mostrar a todos a grandiosa força da sua maravilhosa graça. Resumindo, Deus escolheu salvar o mundo por meio do milagre. Deus escolheu salvar o mundo por meio da vida de duas mulheres que não podiam ter filhos. Olha que lindo isso. A primeira porque era estéril e porque era uma velha. A segunda porque era uma virgem. Esta é a salvação de Deus, milagrosa. Pensemos na parábola do filho pródigo. O mais velho, mais forte, mais moral, mais religioso, no fim das contas era como um escravo, e isso pela própria escolha. Enquanto que o mais novo, aquele que passou uma vida toda tomando decisões erradas, quando ele decide buscar abrigo debaixo da segurança da casa do pai, ele é recebido com honras de filho, mesmo que não merecesse. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E maravilhoso, queridos, é o glorioso Evangelho. De modo que a grande tônica deste argumento alegórico de Paulo está em um único fato: quem tem Jesus
é filho de Sara, filho legítimo de Abraão. Quem não tem Jesus é filho de Agar, nada mais do que um próprio escravo da sua desobediência à lei. Passemos agora ao terceiro argumento de Paulo, o argumento pessoal, que vai dos versos 28 ao 31. Preste atenção. Mas vocês, o que? Irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura, ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum um filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Paulo inicia este fragmento de texto dirigindo as suas palavras àqueles que, segundo ele, desejavam continuar vivendo sujeitos à lei. É isso que nós vimos lá no versículo 21. Agora, o que Paulo faz aqui no verso 28? Paulo novamente volta a chamar a atenção dos seus leitores para um fato que em momento algum nós podemos perder de vista. Mesmo que Paulo estivesse tratando com dureza, mesmo que Paulo estivesse usando muitas vezes de sarcasmo e ironia, mesmo que Paulo tenha tido a necessidade de construir profundas alegorias para provar aos Gálatas que a postura de alguns deles de abandonar o Evangelho para se sujeitar a cerimoniais dos judeus caducos era uma insensatez, mesmo que Paulo tenha precisado fazer tudo isso na redação da sua carta, Paulo estava se dirigindo a pessoas a quem ele tinha certeza de que eram irmãos em Cristo. Mas vocês, meus irmãos, os judaizantes, queridos, não eram irmãos, mas aqueles mais fracos, que talvez pudessem estar se deixando levar pela conversa dos judaizantes, talvez o estivessem somente por falta de conhecimento na palavra da verdade. Estavam errados? Sim, mas eram irmãos. E Paulo diz a esses irmãos em Cristo da Galácia, a quem antes ele chamou de insensatos: vocês são filhos da promessa, assim como Isaque, que é filho de Abraão e Sara, também é. Depois de muito ensinar, Paulo chama os crentes da Galácia, que talvez estivessem confusos, para o seu lado, para jogar no seu time. E mostra a esses crentes no verso 29, uma realidade com a qual ele, Paulo, já estava bem familiarizado. O filho da escrava não gosta do filho da livre. Como no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Portanto, assim como nós vemos no relato lá de Gênesis 21, que Ismael, que é filho de Agar, em determinado ponto da história, ele caçoava de Isaque, está lá no texto, podem conferir. O filho legítimo, o herdeiro de Abraão. Também nós vemos que o mundo, que rejeita a Cristo, que não conhece ao Senhor Jesus, zomba daqueles que decidem abrir mão de todos os seus direitos, para viver uma caminhada segundo a fé verdadeira, segundo a vontade de Deus. Da mesma forma, como Ismael caçoou de Isaque, o mundo zomba da igreja. E aqui há algo em que nós devemos pensar, que Paulo está deixando para nós aqui nas entrelinhas do verso 29. A perseguição à verdadeira igreja nem sempre, preste atenção, a perseguição à verdadeira igreja nem sempre é patrocinada pelo mundo. Muitas vezes ela é bancada por nossos meio-irmãos, por religiosos, por aqueles que fazem parte do que nós podemos chamar de igreja nominal. Estão na igreja, não são igreja. Estão no nosso meio, nunca foram dos nossos. Os maiores inimigos da verdadeira fé evangélica, meus amados, não têm sido os declaradamente descrentes, mas sim o sistema, a hierarquia, a necessidade de justiça própria
dentro da instituição chamada igreja. Às vezes um quer mandar mais que o outro. Às vezes um se vê como superior ao outro porque faz parte de uma denominação ou de um grupo denominacional X ou Y. Às vezes um quer maiores atenções dentro de uma comunidade somente porque tem mais tempo de igreja, porque se julga melhor, porque se julga mais justo do que o outro, que às vezes em sua simplicidade tem servido a Deus com amor. E tudo isso, irmãos, tem sido extremamente perigoso dentro das nossas igrejas. Paulo deixa bem claro que o inimigo pode até tentar destruir a igreja estando do lado de fora, mas ele vai conseguir fazer isso com muito maior capacidade e assertividade se o fizer enviando seus infiltrados para dentro da igreja. E quanto aos infiltrados, no versículo 30, Paulo é bem claro, conforme o texto de Gênesis 21:10, e diz o que tem que ser feito: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Queridos, aqui Paulo está usando da fala de Sara, que se irou no momento em que o filho da Agar caçoou de Isaac, para nos demonstrar algo bíblico, que tem sido praticamente abandonado pelas igrejas de hoje, e que precisa ser resgatado com urgência, para que o inimigo e os seus enviados não venham a fazer ainda mais estragos do que já tem feito. Disciplina eclesiástica. Não se escandalizem, queridos, o que eu vou falar agora é duro, não se escandalizem. Mas Paulo está dizendo aqui que era para que os gálatas fiéis, preste atenção, eles se reunissem com toda a igreja, expusessem o conteúdo daquilo que ele chama verdade do evangelho, que ele estava escrevendo aqui na carta. E aqui Paulo é enfático: quem não estivesse 100% de acordo com a verdade do evangelho, teria que ser desligado da membresia da igreja, porque não é crente. Ah, pastor, mas a igreja não deve aceitar todo mundo. Nós não devemos tratar a todos com amor, independente das suas falhas, dos seus pecados. Sim, te digo que sim. Devemos tratar todos com amor, mas segundo o amor de Deus, não segundo aquilo que nós achamos que é amor. E sim, devemos aceitar todo mundo, mas todo mundo que tiver demonstrado que se arrependeu dos seus pecados e confessado publicamente a sua fé exclusiva em Cristo, como Jesus, como o Senhor e Salvador pessoal. Aqui Paulo não está falando de excluir pessoas por causa de discordância teológica ou por causa de qualquer outro motivo de teor menor. Paulo está falando de questões primárias da fé cristã. A igreja é o lugar onde os pecadores são curados da consequência do seu pecado, mas não todos os pecadores, somente aqueles que demonstrarem arrependimento e decidirem caminhar segundo a fé. E me perdoem, mas quem está dentro da igreja, mesmo que seja uma vida toda, mesmo que seja crente de berço, mesmo que toque em louvor, mesmo que pregue, que lidere departamento, que seja pastor, se essa pessoa passa a maior parte do tempo falando mal do irmão, falando mal do pastor, tentando amotinar a igreja para gerar sei lá o quê, queridos, o lugar dessa pessoa é longe da igreja. Entregue a Satanás, até que venha se arrepender, caso se arrependa, porque a disciplina tem esse objetivo também, levar o pecador ao arrependimento por meio da exclusão. Queridos, precisamos resgatar em nossas igrejas a prática conhecida como disciplina eclesiástica, porque a igreja não é o pastor, não é um líder ou um grupo pequeno de membros. A igreja, ela é a autoridade espiritual sobre a vida do cristão. Ah, tá bom, pastor, mas onde que está isso na Bíblia? Coloca para mim Mateus 28, versos 15 ao 20.
Texto áureo da disciplina eclesiástica. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você, o quê? 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o caso aonde? À igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo, o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Sim, meus irmãos, não se escandalizem. Este texto não é sobre orar em concordância para receber mais rápido uma bênção. Esse texto não é sobre um culto com poucas pessoas ter o mesmo valor que um culto com muitas pessoas. Este texto é sobre aquilo que Paulo fala no verso 30 do capítulo 4 da sua carta aos Gálatas, disciplina eclesiástica. E se há alguém que está pregando um falso evangelho no meio da igreja, e esse alguém, ele tem que ser advertido, primeiro, em particular, pelo pastor. Não se arrependendo, advertido por alguns da igreja. Não se arrependendo, advertido por toda a igreja. E não se arrependendo, por fim, tendo mesmo verificado o intuito de divisão, de pregar um falso evangelho, excluído da membresia. Primeiro, para que chegue ao arrependimento. E segundo, não menos importante, para que não destrua a igreja. A igreja deve preservar a igreja. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não há espaço para convivência entre o trigo e o joio, caso o joio já tenha se apresentado como joio. Não há condições de nós aceitarmos quem conhece e sabe que Deus salva exclusivamente por sua graça, e quem acha que precisa fazer por merecer a sua salvação no mesmo espaço. Porque esses opostos não representam pessoas que são da mesma natureza. O primeiro diz respeito a pessoas que nasceram de novo, filhos de Abraão segundo a promessa, filhos de Sara. O segundo diz respeito a pessoas que não nasceram do Espírito, pessoas nascidas da carne. E esses, filhos de Abraão também são, mas segundo a escravidão da lei, filhos de Agar. Encerrando este argumento pessoal, bem como se incluindo como alguém que faz parte daquele povo que estava recebendo a carta, Paulo declara o conteúdo do versículo 31. Preste atenção. Portanto, irmãos, veja o que Paulo fala agora. Vocês são, é isso que ele fala? Não. Somos filhos, não da escrava, mas da livre. Somos, todos nós, eu, os 12 de Jerusalém, vocês Gálatas da Antioquia, de Icônio, de Listra, de Derbe, todos vocês, todos nós, somos filhos não da escrava, mas da livre, filhos da promessa. Que a partir desses maravilhosos e profundos 3 argumentos de Paulo, nós possamos entender de uma vez por todas, que se nós estamos aqui reunidos, isso se deve ao fato de que nós somos milagres vivos, operados pelas mãos de um Deus vivo. De modo que não cabe a nós, em qualquer espaço, soberba, justiça própria, porque nós merecemos o inferno, mas Cristo nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Que este texto possa nos ensinar a enxergar que, se somos filhos de Deus, nós o somos porque Deus assim o quis. Não segundo uma obra que começou hoje, ou quando cremos, ou que será decidida somente no dia do juízo, mas que somos filhos de Deus segundo uma obra eterna,
a qual desde muito antes de nós existirmos, Ele preparou, e que no decorrer da história Ele foi revelando e foi executando, até que chegasse a plenitude do tempo, e ela se cumprisse totalmente na pessoa de Cristo, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e por quem nós esperamos ansiosamente, porque em breve Ele voltará. Caminhando para o final, queridos, deixo rapidinho aqui 3 desafios para que nós pensemos e meditemos durante a semana. Primeiro desafio: entenda, você foi feito filho de Deus para ser livre. Entenda, você foi feito filho de Deus para ser livre. A lei é boa, querido, mas a lei não vai te salvar. Você precisa da lei para saber o que é certo e errado, mas a lei vai somente te mostrar o quanto você é pecador. Deus te fez um filho dele para que você seja liberto disso, para que você não esteja obrigado a esse sistema, para que você simplesmente se regozije na sua posição de filho, e porque é um filho, viva em obediência a Deus. Primeiro desafio: entenda, você foi feito filho de Deus para ser livre. Segundo desafio: alegre-se, Deus te chamou da morte para a vida. Alegre-se, Deus te chamou da morte para a vida. Você estava morto em suas transgressões e pecados, mas Cristo te vivificou. Ele te atraiu, Ele te chamou, Ele te salvou. Ele deixou o Espírito Santo para que Deus colocasse em você, te fazendo nova criatura. Segundo desafio: alegre-se, Deus te chamou da morte para a vida. Terceiro e último desafio: se posicione. Deus, da orfandade, Deus te inseriu em uma grande família. Se posicione. Da orfandade, Deus te inseriu em uma grande família. Éramos órfãos, éramos criaturas, andávamos desgarrados, mas pelo Espírito Santo que nos habitou, que foi colocado em nós, nós clamamos: Abba, Pai. Nós dependemos totalmente de Deus, e porque dependemos totalmente de Deus, nós ganhamos novos irmãos, nova família, um novo povo do qual nós fazemos parte, mediante a fé, mediante a nós termos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Portanto, nós devemos nos posicionar, porque nós fazemos parte da família de Deus. Se posicione. Da orfandade, Deus te inseriu em uma grande família. Para concluir a mensagem de hoje, eu quero fazer um breve convite a você, querido, a olhar a tudo que Deus fez. Olha para o que Deus fez a tantas pessoas na Bíblia. Ao próprio Paulo, perseguidor da igreja, maior evangelista, pregador de todos os tempos. Olhe para o que Deus fez ao redor de tantas pessoas ao seu redor. Quantos que você conhece que mudaram de vida, que tiveram suas vidas transformadas, que antes eram uma pessoa e hoje são nova criatura. Olhe para o que Deus fez em você, onde você estava, quem você era, de onde Deus te tirou e onde Ele tem te colocado, querido. Olhe para o que Deus fez em você. Tudo isso, o que Deus fez nas pessoas da Bíblia, o que Deus fez nas pessoas ao seu redor, o que Deus fez em você, Deus fez tudo isso a partir de uma única pessoa: Jesus. Verdadeiro herdeiro da promessa de Deus ao pai da fé, Abraão. Fé pela qual Deus nos declara justos diante dele, tanto nós quanto Abraão, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos do descendente de Abraão, filho da promessa verdadeira, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Deus amado, nós te louvamos e bendizemos a Ti, gratos por Teu amor, por Tua fidelidade, por Tua justiça. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Peço ao Senhor que o Senhor marque no nosso coração, Deus, as verdades reveladas neste texto, e que nós possamos ter a consciência, meu Pai, que se fomos chamados pelo Senhor a viver para Ti, mediante uma fé
confiando nos méritos de Cristo, que nós possamos, Pai, viver como filhos da promessa, pela fé, e não achando que podemos entregar alguma coisa para Ti. Perdoa-nos porque somos pecadores, nos capacita, Senhor, a fazer a Tua justiça, mas ensina-nos, Pai, que não é a nossa justiça que fará de nós filhos do Senhor, mas somente a justiça de Cristo, não que nos fará, mas que já nos fez, segundo a Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. É em nome de Jesus que oramos, amém.